e o ameaçaram, esbravejando: agora certamente morrerás, porque profetizaste em nome de Yahweh, dizendo que esta casa será como Siló, e esta cidade ficará deserta e desabitada. E todo o povo se ajuntou em torno de Jerusalém, no templo de Yahweh. Amém? Vejam só, a história novamente se repete, porque o coração do povo estava sempre no amuleto, nunca no Senhor do templo. Quando nós vemos o Senhor levantando todos os profetas que foram necessários no período dos reis, por que foi necessário tudo isso? Porque o povo, muito embora tivesse o belo e suntuoso templo construído no período do rei Salomão, mas o que era mais valoroso para eles era aquilo que os olhos humanos poderiam contemplar. Então aqui nós temos a mesma problemática. Em continuidade aí, veja só. Assim como os israelitas haviam confiado na arca para a sua segurança, por semelhante modo, a geração de Jeremias supôs que Jerusalém, na qualidade de lugar de habitação de Deus, não poderia cair na mão de nações gentílicas. Mas veja só a palavra que o Senhor usou aqui. O Senhor diz: eu farei com o templo o que eu fiz com Siló. Foi os filisteus que destruíram o tabernáculo que estava em Siló? Não, foi o próprio Senhor. Foi os babilônios quem destruíram o templo fundamentado no período do rei Salomão? Não, foi o próprio Deus, por intermédio da mão de Nabucodonosor. Ou seja, se nós não entendermos o sentido real, que é o Senhor e não os nossos supostos inimigos, a quem nós acreditamos todo o mal que nos sobrevém, se nós não entendermos o que é que o Senhor quer nos ensinar com isso, nós ficaremos como os israelitas ficaram no deserto, rodando por 40 anos, rodando um ciclo de vida inteiro. Todos os dias rodando em círculos. Jeremias sugeriu que considerassem as ruínas de Siló e tirassem proveito desse exemplo histórico. As escavações arqueológicas mostraram que Siló fora reduzida a ruínas no século XI a.C. Sua destruição nesse tempo explica o fato de que pouco depois os sacerdotes oficiaram em Nob, em 1 de Samuel, capítulo 21, verso 1. Também é digno de nota nessa conexão que Israel, em ocasião alguma, tentou trazer a arca de volta para Siló. A vitória dos filisteus desmoralizou eficazmente os israelitas quando a nora de Eli deu à luz a um filho, muito apropriadamente, que lhe deu o nome de Icabode, porquanto ela sentia profundamente que a bênção divina fora retirada de Israel. Ou seja, Icabode é onde está a sua glória, ou foi-se a glória de Yahvé. Siló fora fundamentada, Siló foi para a glória de Deus, Siló teve a oportunidade de ser o que Deus esperava que fosse, mas perdeu a oportunidade. Então, passou-se dele a glória. Agora, o Senhor concede oportunidade a uma outra localidade. Isso daqui nós tiramos uma lição muito importante. Que o Senhor concede oportunidades na nossa vida, e oportunidades que, se nós não aproveitarmos, elas não voltarão mais. Elas serão únicas. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos concede
para sermos aquilo que nós precisamos ser diante de Deus. Deus conta conosco para o exercício da sua glória. Deus conta com cada um de vocês para o exercício da sua glória. Então, aproveite a oportunidade que o Senhor está lhe dando de edificar outras pessoas. Aonde está o erro de Siló aqui? O erro de Siló está justamente no exclusivismo. Siló, por ser ali agora a moradia do Eterno, ou seja, o tabernáculo está instaurado em Siló, está edificado em Siló. Então, Siló é o lugar mais abençoado de todos. Os sacerdotes habitam lá, então a bênção de Deus está lá. Então, eles começam a olhar para eles. Agora, quando nós pensamos na aliança abraâmica, nós conseguimos ver coerência dentro da aliança abraâmica. Ou seja, o que o Senhor prometeu a Abraão, que nós vimos aqui há 3 aulas atrás? O que o Senhor prometeu a Abraão? Que em Abraão seria o quê? Bendita todas as famílias da terra. Os israelitas estando em Siló, eles estavam abençoando a sua volta, ou eles estavam abençoando só a si mesmos? Esse é um enorme problema. E é o problema pelo qual o Senhor causou confusão lá em Babel. Lembram? Por quê? Era para eles se espalharem pela terra, serem fecundos e abençoarem a terra. Só que qual foi o projeto? Vamos nos unir e ficar todos no mesmo lugar. Exatamente. Nós não estamos aqui para nós sermos abençoados, só nós. Nós somos hoje a denominada Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos o reflexo do passado? Nós estamos vivendo o passado ou nós estamos vivendo os nossos dias, simplesmente? Eu venho à igreja, a igreja está abençoada, eu abençoo a minha casa e é só isso. Não, nós temos que servir para o exercício da glória de Deus aonde quer que nós cheguemos. Nós temos que abençoar o nosso bairro, nós temos que abençoar a nossa família, nós temos que abençoar a nossa parentela, o nosso ciclo de vizinhança e o nosso serviço. Aonde quer que nós estejamos, nós temos que ser ofícios da glória de Deus. É aí que reside a bênção do Senhor na nossa vida. É aí que reside a atuação do Eterno em nós, em sentido de legalidade. Se nós começarmos a olhar só para nós, só para o nosso povo, nós estamos errados. Então veja só, hoje aqui, ninguém é um parlamentar aqui, né? Mas a irmã Jéssica, que é a mais nova aqui, então, vamos supor que amanhã Deus quer contar com a irmã Jéssica para usá-la lá no Senado, na Câmara, ou até mesmo no Supremo Tribunal. A Jéssica é crente. Então, sendo a Jéssica crente, o nosso primeiro pensamento é que ela vai abençoar quem? Os crentes. Só que esse é um pensamento correto? Não, por quê? Exatamente. Ou seja, a Jéssica tornando-se parlamentar, em qualquer esfera que for, ela não está lá para servir os crentes, e sim para servir a nação como um todo. E principalmente os descrentes. E não os crentes. Por quê? Porque os crentes já conhecem a Deus. Os descrentes não conhecem e conhecerão a Deus a partir do comportamento dela. Não que ela não tenha que ser crente lá,
Ela vai continuar dando o exemplo que ela dava aqui entre os crentes. Só que esse exemplo agora vai abranger os descrentes. Se ela for para lá e ela cuidar dos crentes, ela já se corrompeu. Se ela sair daqui pensando, olha, irmãos, me ajudem aí a entrar lá na Câmara, no Senado, me ajudem aí porque a gente precisa ter um representante crente lá. Se ela está pensando em fazer alguma coisa para os crentes, ela já está saindo daqui corrompida. Ela não vai se corromper quando chegar lá. Ela já está com o seu pensamento corrompido, porque ela está pensando de forma parcial. O parlamentar, ele não tem que pensar de forma parcial. Ele tem que pensar de forma cristã. Como é que Cristo procedeu? Simplesmente para os judeus? Não. Ele veio em primeira instância para os judeus, para trazer os judeus ao sentido correto. Como os judeus não quiseram, ele inferiu todas as suas forças agora a um ministério gentílico. Mas qual que era o pensamento de Deus? Se os judeus tivessem dado ouvido, os judeus seriam representantes para o mundo inteiro. Então, por isso que ele veio primeiro para os seus. Tentou reformar os seus, para que os seus fossem a representação. Mas como os seus não quiseram ter representação, ele foi para os gentios, que hoje são a representação. Então, a ideia de igreja aqui não é nós fazermos para os crentes. Claro que nós precisamos socorrer os nossos irmãos, de fato. Mas o nosso trabalho é principalmente lá fora. Principalmente lá fora. Nós não podemos ser exclusivos. A igreja, ela não é exclusiva. A igreja é inclusiva. A igreja traz o pecador para conhecer Deus justamente aqui dentro. Então, o conceito da perdição de Israel está justamente aqui. Porque, veja só, quando nós olhamos para nós hoje, para vocês entenderem Israel, vê se vocês têm o mesmo pensamento hoje. Vocês são filhos de Deus, certo? Deus é rei, certo? Em consequência, vocês são filhos, vocês são príncipes. Ele é sumo sacerdote. Em consequência, vocês são sacerdotes. Vocês são donos de tudo o que é de Deus, porque vocês são co-herdeiros justamente com Jesus, certo? Perfeito. Vocês são tudo isso. Quando vocês estão diante do ímpio, vocês batem no peito e dizem, nós somos tudo isso? Eu não posso ficar assim, passando por isso diante do ímpio? Esse era o pensamento de Israel. Israel, por ser Israel, eles tinham que ser os pomposos. Eles tinham que ser o bom do negócio. Se o crente pensar desse jeito, ele está em declínio espiritual. O crente nunca pode pensar dessa forma. Ele tem que estar lá para fazer manifestar não quem ele é, mas quem Deus é. Porque Deus, em nós, ele se manifesta com bênção para todas as famílias da terra. Ou seja, a bênção de Abraão tem que se cumprir. Então, o ministério traçado é o ministério abraâmico. Nós estamos aqui para sermos abençoados ou para abençoar? Para abençoar. E quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Por quê? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, quando você abençoa a outrem, o Senhor, ele te abençoa para que você possa abençoar. Mas se você pensa em você ser abençoado, você perde a bênção. O caminho é inverso. Então, eu estou aqui para ajudar no meu semelhante. Não para destruí-lo, não para ser melhor do que ele, não para passar a perna nele. Estou dentro da coerência do que Jesus veio propor? Sim ou não?
Eu estou em contrariedade ao que Jesus propôs? Por isso que Jesus diz que as Escrituras testificam de quem? Dele. As Escrituras, muito embora as situações são diferentes, mas a essência permanece inalterável. E para nós hoje, nós estamos em outro tempo. Nós não vivemos aqui reis lutando um contra o outro, mas a essência permanece inalterável. O que nós precisamos ser, nós temos que continuar sendo. Por isso que Jesus, aliás, João Batista fala para os fariseus que dessas pedras Deus poderia suscitar filhos a Abraão. Ou seja, se vocês são filhos de Abraão, procedam como Abraão. Qual que era o procedimento de Abraão? Era abençoador. Ok? Então, quando nós procedemos dessa forma, vai-se agora. Nós começamos a viver Icabod. Ou seja, a glória se esvai da nossa vida. Nós que somos Siló, temos a oportunidade de ser Siló, perdemos e passamos a ser Icabod. Ao mesmo tempo em que talvez demonstrasse que a religião cananeia já conseguira penetrar o pensamento israelita, porque os povos devotos de Baal, tal nome seria alusão à morte do Deus da fertilidade. O lugar da história de Israel é singular, sendo o último dos juízes, ele exercia jurisdição civil por toda a terra de Israel. Outro sim, ele obteve o reconhecimento de ser o maior profeta de Israel desde os tempos mosaicos. Ele também oficiava o papel de sacerdote, papel principal de sacerdote, embora não fosse da linhagem de Arão, a qual pertencia às responsabilidades do sumo sacerdócio, mas ele estava ligado ao conceito levítico, ok? A Bíblia preserva comparativamente pouco acerca do ministério real desse grande líder. Quando ele faleceu e a ameaça de opressão filisteia tornou-se mais pronunciada, muito naturalmente os israelitas se voltaram para Samuel, esperando a sua liderança. Depois de haver escapado do despojamento do santuário de Siló, Samuel estabeleceu morada em Ramá, onde erigiu um altar. Não há qualquer indicação, todavia, de que Ramá se tenha tornado um centro religioso ou civil da nação. Mas lá em Ramá, tornou-se o centro do conhecimento. Por quê? Porque em Siló foi estabelecido a escola de profetas. O que se aprendia na escola de profetas? A coerência daquilo que nós estamos vivendo hoje com o regimento estabelecido com o Eterno. Ou seja, na escola de profetas aprendi o quê? A Torá. Então, a Torá está estabelecida, junto estão os livros de Samuel, aliás, o livro de Juízes e de Josué, está atrelado, está agregado, e posteriormente nós vamos ter a descrição aí também dos primeiros escritos de Samuel. Então, dentro desses primeiros escritos de Samuel, vai ter o registro aí do primeiro livro de Samuel. Então, o que eles aprendiam na escola de profetas? Aprendiam estar ligado intimamente com as essências de Deus. O pastor Juscelino, ontem ele pregou uma mensagem na igreja acerca do perfume. E falou com bastante propriedade, porque ele trabalhou durante 10 anos na fabricação de perfumes. Então, trouxe uma mensagem com bastante propriedade naquilo que ele propôs. E uma das coisas que ele falou
foi que existe a água de cheiro. Né? A água de cheiro, ela tem um cheiro bom. Né? Ela é como um perfume, só que ele é mais leve. Ou seja, porque tem pouca essência aromática. Ele pode ter 100 ml, mas tem pouca essência aromática. Então tem 10% de essência. Então passou o perfume, ele ficou cheiroso. Só que dali a alguns instantes já se dissipou o cheiro. Quanto maior a essência, maior a durabilidade. Então, dentro da escola de profetas, o que Jeremias estava trazendo? Jeremias não, Samuel estava trazendo. Ele estava trazendo a essência do que Deus é, do que Deus representa. Veja só, nós estamos aqui, já no livro de Samuel, dentro do conceito da história de Israel. Veja só, Jeremias ele está falando das mesmas coisas, aliás, Samuel está falando das mesmas coisas que a Torá está predizendo, que a Torá está propondo. Por quê? Porque a essência divina permanece inalterável. Veja só, nós vamos ter Paulo trazendo uma representação posteriormente acerca do recipiente. Ele diz que nós somos um vaso de barro. Ou seja, o vaso de barro, ele conserva melhor aquilo que está dentro dele. Vocês aí, vocês não são tão mais antigos, né? Vocês tinham em casa filtro de barro, sim ou não? O filtro de barro, ele conservava a essência da água. Hoje, esses garrafões plásticos que nós temos, a água ela tem um gosto diferente da água que nós tínhamos antes. Por quê? Ela conservava as propriedades da água, o barro. Certo? Então, veja só. Imagina a gente como esse recipiente de barro. Ele é para conservar a essência. A essência não é minha e a essência não é sua. Você pode ser um bom crente, irmã Eliana, mas a essência não é sua. Você é só o recipiente. Você se permite ter uma maior essência de Deus. Então, Deus vai manifestar a sua essência em percentual maior, se você se permitir ter de Deus. A essência, que não é de agora, não é de ontem, ela é de eternidade. A essência permanece. Quanto mais eu me permito ter a essência de Deus, mais eu vou exalar o bom cheiro de Cristo. Mas, se eu não me permito ter essa essência, então eu vou tendo em escala menor e ela vai se dissipar muito fácil. Ou seja, eu posso ser crente, estar todos os dias na igreja, mas qualquer situação que acontecer, me aflige. Qualquer situação que acontece, me perturba. Qualquer situação que acontece, já me desestabiliza. Eu já não sou mais crente, eu já não quero mais ir para a igreja, eu já fico chateado com o irmão A, eu já não quero falar com o irmão B, eu não quero saber de mais nada. Por quê? Porque a minha essência está pouca. Mas se eu tenho essência, veja só, o que é uma essência em 99%. Uma essência em 99%, Paulo diz o seguinte: olha, eu estou pronto a ser oferecido como libação, ou seja, como cheiro suave diante de Deus. Porque eu não tenho nada que me prenda a este mundo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Veja só o que é uma essência de 99% de Deus. Ele está ligado a Deus. Quando nós estamos
com a essência baixa, e a essência aqui é a essência bíblica. O bom perfume que você é a partir do grau de essência que você tem da Bíblia em sua vida. Os israelitas viviam dessa forma porque estavam perdendo a essência. Sem essência, a tendência é nós apodrecermos. Veja só, o Senhor manda que se faça ervas aromáticas ali, como o bálsamo. E nós temos aí na nossa atualidade, quando uma pessoa morre, ela precisa ser aí, por exemplo, ela morre em uma outra nação, e precisa ocorrer o translado para cá, ela precisa ser embalsamada. Para quê? Para que ela não exale um mau cheiro. Nós, por si só, nós exalamos o quê? Mau cheiro. É automático. Fica 2 dias sem tomar banho. Sem passar o Rexona teológico. Veja só o que começa a acontecer. Depois você passa 3 dias para você ver quem é você de verdade. E você pode estar orando aí esses 3 dias direto. Você pode ser crente o que for. Mas você, crente, fede? Por quê? Porque tem carne. A nossa essência, ela tem um mau odor por causa do pecado. A essência não é nossa. Nós somos apenas o recipiente. Com a essência de Deus, o nosso mau cheiro do pecado, ele não exala. Pelo contrário, ele passa a ter um bom cheiro. Porque quando a essência divina, ela abrange as nossas vidas, nós abstemos de práticas de pecado. Nós passamos longe do pecado, nós deixamos o pecado de lado. A essência de Deus é o que faltava na vida dos israelitas. Por isso que o Senhor permite o levante de outras nações contra Israel, para que eles entendam o seu real papel. Nós temos que nos voltar para os livros sagrados. Era justamente isso que foi estabelecido lá em Siló. A essência do que Deus é, por intermédio do quê? Da palavra, da Torá. O tabernáculo, de acordo com o Salmo 78, verso de número 60, vamos ler aí, 60 e o 61. Terrilim 78. Verso 60 e o 61. Pode ler, irmão Raul? Salmo 78, versos 60 e 61. Por isso desamparou o tabernáculo de Siló. Aprenda que estabeleceu entre os homens